Bom dia, meus irmãos. Graça e a paz do Senhor estejam com todos. Amém. As crianças podem se direcionar ali à entrada, escutarão a palavra de Deus também na sua linguagem. E aqueles que ficam aqui, por gentileza, vamos abrir a palavra no livro de Ageu. Está entre Sofonias e Zacarias. Terceiro livro, irmãos, do Novo Testamento para o Antigo, o antepenúltimo. Vamos abrir a Escritura, preparar o nosso coração e então meditar no texto sagrado que se encontra no capítulo de número 1, versos 1 ao 15. Geralmente ouvimos muito sobre Ageu quando igrejas estão sendo reconstruídas, estão em obras. E embora seja o que nós também estamos fazendo, departamento infantil, e precisamos da colaboração dos irmãos, a ideia do livro é que uma disposição interior precede aquilo que nós fazemos no exterior, que é reconstruir. Vamos aprender sobre isso, irmãos, sobre a reconstrução do coração, durante todo o período deste mês de novembro, se assim o nosso Deus permitir. Vamos ao capítulo 1, portanto, versos 1 ao 15, e assim diz a Escritura Sagrada. No primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Verso 12. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu ao Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Eis a palavra do nosso Deus. Senhor querido, mais uma vez estamos diante da Tua face, com humildade e reconhecimento de que não podemos proceder neste momento sozinhos. Precisamos do auxílio do alto, Pai, para que o Senhor me dê capacitação, a fim de transmitir com fidelidade a Tua palavra. Do mesmo modo, os meus irmãos precisam de entendimento, que o Teu Espírito abra os seus olhos, e assim eles possam ver a Tua graça, a Tua beleza, a Tua justiça. Nós Te rogamos por assistência, porque cremos que sem o Senhor nada podemos fazer. Esteja conosco hoje, é o que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Amém. Meus irmãos, um breve contexto para que todos possamos entender aqui a matéria de estudo do livro de Ageu. O reino de Judá, que era formado pelos israelitas que ainda estavam vivos, foi em determinado momento da história levado cativo. Os babilônicos invadiram o território do povo de Deus e devastaram a sua cidade, Jerusalém, no ano de 586 a.C., levando os habitantes daquele lugar, inclusive personagens notáveis. Diga-se, por exemplo, o próprio profeta Daniel, para sua cidade importante. O povo de Deus, portanto, foi transportado da cultura, da religião, de tudo que eles viviam em sanidade e em tranquilidade, para uma realidade completamente distinta lá na Babilônia. Foram décadas que se passaram, muito tempo que ali eles gastaram, irmãos, de acordo com os relatos da Escritura, muito afastados daquilo com que estavam acostumados. Mas o tempo passou. De repente, o Império Babilônico caiu para os persas, ano 539 a.C. Um novo governante, até ousadamente chamado de servo de Deus, Ciro, se levantou e, com o coração inclinado a fazer a vontade de Deus, disse que o povo poderia retornar para Jerusalém, assim tendo a oportunidade de reconstruir aquela cidade, outrora destruída pelos babilônicos, os muros da cidade e principalmente o santuário que havia sido demolido. Ao que tudo indica, irmãos, aproximadamente 50 mil judeus, o reino de Judá, daí vem o nome judeus, voltaram para casa, num trajeto de 1.400 quilômetros aproximadamente. Chegaram animados, com o coração disposto a reconstruir tudo que estava em ruínas. Então intensificaram seus trabalhos nos muros da cidade e principalmente no templo de Jerusalém, o qual estava cheio de escombros, em ruínas por causa da demolição dos babilônicos lá atrás. O povo estava servindo a Deus. O povo estava animado na reconstrução do templo, queria retornar àqueles dias áureos de outrora. Porém, como Esdras capítulo 4 nos pontua, uma oposição dedicada se levantou contra eles. Foram seus vizinhos, outrora amigos, samaritanos, quiseram impedir que a obra continuasse e foram bem-sucedidos. A obra parou, meus irmãos. O povo ficou impedido, sem ânimo, e passou a enxergar outras coisas como fundamentais para continuar existindo. Ciro morreu. Câmbice, segundo o seu filho, que assumiu depois, também morreu, até que chegou o tempo do rei Dario, um general do exército que finalmente estabilizou o Império Persa depois dessas duas mortes. E é justamente enquanto esse Dario está no poder que as palavras aqui do Senhor, por intermédio de Ageu, tomaram posse. Elas de fato foram pronunciadas no ano 520 a.C. Esse texto que nós lemos agora é fundamental, irmãos. Não porque simplesmente compõe verdade relevante para nós hoje, mas porque também resume toda a história daquele tempo e todo o livro de Ageu. E se eu pudesse resumir em apenas uma frase, e grave bem, ela seria a seguinte: o Senhor deve ser a prioridade máxima da nossa vida. A despeito de tudo, apesar dos apesares, em qualquer circunstância, o Senhor deve ser a prioridade máxima de nossas vidas. Por quê? Eu pergunto, por que Deus deve ser a prioridade máxima das nossas vidas? Eu creio que o texto nos propõe duas respostas. Primeiro, verso 1 ao 11, porque Ele é digno do nosso tempo e dos nossos recursos. E segundo, porque nós precisamos da sua presença. Vamos iniciar com o verso primeiro, entendendo como Deus é digno do nosso tempo e dos nossos recursos. Volte os seus olhos para o texto sagrado. Veja que ele inicia situando o leitor num período bem específico.
no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Mais do que apenas querendo registrar aqui que o que se sucedeu de fato é um relato histórico, o autor sagrado está interessado em ser preciso na datação. É o primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Por que ele quer fazer isso, irmãos? Para mostrar aos seus leitores, acostumados com os profetas de outrora, que exatamente 70 anos se passaram desde o exílio para a Babilônia. E 70 anos, curiosamente, foi justamente o tempo que Yahvé havia estipulado. Jeremias capítulo 25, versos 11 e 12. Como castigo pela desobediência pactual do povo. Eles iriam ser levados para uma nação inimiga. Lá passariam 7 décadas e então retornariam para a sua habitação comum. Possivelmente aqueles mais velhos que viveram as duas realidades estavam contando os dias para que esses 70 anos se findassem, para que eles pudessem retornar à sua casa, enfim, à sua cultura, à organização litúrgica do povo como antigamente. Mas cá entre nós, irmãos, essa não era a realidade de todos. Eles já estavam imersos na cultura pagã, já estavam com novas religiões, com novos costumes, novos relacionamentos. E exatamente por esse motivo veio a palavra do Senhor. A fórmula dos livros proféticos, por meio do profeta Ageu, ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, os dois importantes líderes daquela comunidade naquele instante. Eles eram responsáveis, respectivamente, pelos aspectos civis e religiosos do povo e receberam o privilégio de ouvir a palavra do Senhor. Falo privilégio, irmãos, porque essa aqui é a primeira vez, depois de muito tempo, em que alguém pôde ouvir a autêntica voz da profecia. E entenda a profecia no seu sentido usual na Escritura, não necessariamente preditiva, mas predicativa, proclamação. Os profetas pregavam a palavra do Senhor, também prediziam, mas geralmente pregavam, o que se pressupõe a ideia de uma revelação anterior. O que é que os profetas pregavam? Eles pregavam a lei, eles aplicavam a lei do Senhor. É justamente, meus queridos irmãos, que acontecerá aqui a partir do versículo de número 2, o conteúdo dessa palavra do Senhor pregada pelo profeta Ageu. Este povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Deus está incomodado com a postura daquele povo que havia retornado para Jerusalém. Segundo o próprio Deus, aqui vem o que eles estavam fazendo. Não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Seria preguiça? Falta de prioridade? O fato, irmãos, é que estamos no 6º mês, como o verso 1 deixa muito claro. A época da colheita em Jerusalém. Momento de muito trabalho, de esforço, de dedicação para o próprio sustento, para que todo mundo sobrevivesse aos tempos de seca. O povo estava ocupado nos campos, estavam atarefados com supostamente muita coisa, e diante das demandas do trabalho, chegaram a um consenso dizendo o seguinte: agora não é tempo de construir ou de reconstruir a casa do Senhor. Estamos muito cheios. Como não fosse vergonhosa o suficiente a primeira escusa, outra também era vista pelo Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Olhe para o verso 4. Acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? A segunda desculpa aqui, irmãos, não era o trabalho, não era o tempo que eles dispunham, mas os próprios recursos. E veja, os anais da história parecem confirmar que eram tempos de dificuldade financeira.
O povo estava sofrendo, embora tivesse retornado a Jerusalém, ainda funcionava o relacionamento de suzerano com vassalo, um reino maior com um reino menor, sendo necessário que o povo pagasse pesados impostos. O próprio Dario fez isso em relação ao Império Persa. Portanto, sim, era tempo de escassez, era tempo de dificuldade financeira. Mas uma coisa é estranha aqui no texto, vocês não acham? Apesar desse momento todo vivido na economia local, o povo estava morando em casas de fino acabamento, com estrutura, com decoração, tudo sublime, suficiente. Por outro lado, a casa do Senhor ainda permanecia com os escombros. E olha como Deus aqui, ele destaca: destruída. Faça um contraste entre aquilo que o povo tinha em seu lar e aquilo que o próprio Deus tinha em relação à sua habitação no templo. E aqui veja, irmãos, existe um elemento fundamental para a nossa discussão neste momento que não pode ser esquecido. Uma importância teológica do templo. Ele era o local em que Deus havia escolhido para habitar com o seu povo. Deus havia, por algum tempo, antes do período monárquico, habitado com o seu povo de outras formas. Mas desde o período de Salomão, decidiu que iria habitar no templo. E isso deveria ser tão importante para o povo, de tal modo que o templo deveria ser visto com prioridade. O centro da vida da cidade. E como a fé deve ter primazia sobre os demais elementos da vida, a reconstrução do templo precisava estar na pole position, na lista de prioridades em primeiro lugar. Mas isso não ocorria. Você captou o problema? Conseguiu entender de fato aqui o que é que o profeta está advertindo? Caso não, deixa eu ser um pouquinho mais claro. Embora o povo de Deus afirmasse que não tinha tempo e nem recursos para se gastarem na reconstrução do templo, eles tinham essas duas coisas. Eles passavam o dia trabalhando e também ornamentavam as suas casas. Eles tinham o que afirmavam não ter. Apenas não dedicavam ao Senhor aquilo que estavam possuindo. Bem, mostrando a eles essa realidade mentirosa, a qual às vezes nós mesmos também não conseguimos enxergar, meus irmãos. O profeta, enfim, os convoca a uma ponderação humilde, a uma reflexão sincera. Agora, diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. O jeito deles, o jeito do homem, meus queridos irmãos, viver por si só, é uma estrada para a impossibilidade de satisfação. O povo deveria olhar para a circunstância em que estava vivendo e então se questionar: por que estamos aqui? O que foi que nos trouxe até este lugar? Estamos insatisfeitos. Esse é o destino dos caminhos escolhidos. E é por isso, irmãos, que o texto diz o seguinte: vocês têm plantado muito, mas colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Vocês bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Portanto, a ideia não é que está faltando plantio, não está faltando comida, não está faltando bebida, roupa, nada disso, irmãos. Mas o Senhor os estava ferindo com a realidade que nós também temos na nossa vida, com insatisfação com essas coisas que nós idolatramos. Veja só o que disse o pastor James Boyce, pastor norte-americano do século passado, concluindo essa porção: às vezes as pessoas têm tudo, mas permanecem miseráveis. O Senhor os estava ferindo com isso. E a evidência para tal afirmação, irmão, se encontra entre os versos 9 e 11. Leia comigo. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos.
por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. É como se eles estivessem correndo de um lugar para o outro, numa correria enorme, irmãos, para se satisfazerem. Só que como hamsters, naquelas esteiras circulares, indo para lugar algum, sem conseguir alcançar o objetivo da plenitude. A intenção das palavras aqui do autor pode ser encerrada, por fim, com um novo chamado à ponderação, versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Pensem, por que é que vocês estão desse jeito? O que é que está por trás deste momento específico? Sabe qual é a conclusão? Que o povo de Deus deveria chegar. Estamos pecando. Nós tiramos a Deus do topo da lista das prioridades e por isso estamos desse jeito. Por isso as coisas estão do jeito que estão. O Deus que fere, por outro lado, irmãos, também é o Deus que dá a solução. Veja o verso 8. Olha a orientação do Altíssimo. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado. Deus estava ferido com aquilo que o povo estava fazendo, irmãos. Ainda assim, ele dá uma nova ordem. A mesma ordem, acompanhada de disposição para obediência, como veremos já já. Subam o monte de novo. Lá tem madeira, tragam para reconstruir o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado. A madeira que de fato existia, os recursos, não deveriam ser gastos na ornamentação das casas, pelo menos não naquele momento específico, mas na reconstrução do templo, irmãos. Agradar a Deus é mais importante do que viver fazendo tudo ao nosso bel prazer. O propósito da existência do templo era trazer deleite, magnificência, glória a Deus. Está escrito para que eu me alegre e nele seja glorificado. O povo deveria entender que reconstruir o templo era algo prioritário, até mesmo para reconstruir as realidades da cultura, da família, do Estado, das artes e de todas as outras instituições que Deus criou. Sem o templo, diga-se, sem a presença de Deus, nós não vamos de forma alguma conseguir restaurar o nosso povo. Por isso, irmãos, o Senhor deve ser a prioridade absoluta das nossas vidas. Ele é digno do nosso tempo e dos nossos recursos. Segundo lugar, versos 12 ao 15. O Senhor deve ser a prioridade máxima das nossas vidas também. E agora, virando o jogo para o lado de cá, porque nós precisamos da sua presença. Nós necessitamos da habitação de Deus no nosso meio. Torne os olhos a partir do verso 12. Ageu, o profeta do Senhor, proclamou, portanto, a sua lei, aplicou os ensinamentos ao povo, confrontando em temas sensíveis toda a comunidade, logicamente representada pelos líderes, Zorobabel e Josué. Falou palavras duras, palavras que nem sempre são bem aceitas. Veja o próprio relato dos outros profetas. Quantos deles não foram perseguidos porque falaram a verdade? Quantos deles não foram martirizados porque o povo não recebeu a palavra do Senhor? Mas graças a Deus, não é o nosso caso agora, irmãos. Assim como nas demais, só que agora com a disposição positiva, a palavra do Senhor não voltou vazia. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. Detalhe, e o povo temeu ao Senhor.
Eu quero que você considere o movimento natural do nosso texto aqui, irmãos. Primeiramente, a palavra do Senhor veio por intermédio de Ageu a duas pessoas, Zorobabel e Josué, como falei, os líderes daquela comunidade. Agora, nessa porção que nós lemos, há o adendo do restante do povo no jogo de Deus. Eles passaram também a uma disposição positiva em relação à palavra que foi proclamada. Mas eles não estavam nos destinatários originais, quando Ageu proclamou aquilo que o Senhor o mandara. Isso significa, dentre outras coisas, irmãos, por conclusão óbvia, que os líderes Zorobabel e Josué transmitiram e com fidelidade o conteúdo da palavra de Deus que chegou aos seus ouvidos. Eles poderiam, por convicções erradas, por prioridades distintas, terem enterrado essa mensagem, ter corrompido o seu conteúdo, mas não foi isso que eles fizeram. Eles comunicaram aquilo que ouviram da parte do Senhor. Sabe por quê? Porque antes de todos, eles reconheceram também a falta de prioridade que eles estavam dando ao Senhor, até mesmo como exemplos para toda a comunidade. Eles estavam convictos do pecado, não só individual de cada um, mas coletivo, um pecado nacional do povo de Deus. E, portanto, queriam caminhar com a necessidade de mudança. Primeiro dando o exemplo e depois trazendo todo o povo para perto do Senhor. O fato é que a proclamação dos desígnios de Deus produziu arrependimento genuíno. Todos, a começar dos líderes, reconheceram a falta de prioridade que estavam dando ao Senhor e a justa punição estipulada pelo pacto que estavam sofrendo. Haviam quebrado a lei, vários dos mandamentos do decálogo, estavam adorando o dinheiro, o tempo, o trabalho, a família, suas preferências. Mas então entenderam isso, abaixaram suas cabeças, contritos se arrependeram. Esse arrependimento, segundo o pastor Mark Dever, pode ser visto através de duas disposições. Primeiro, o ato de arrependimento. Segundo, a motivação desse arrependimento. Esta se encontra no fim do verso. E o povo temeu o Senhor. Aquele no meio, obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus. Embora a ordem dos versos esteja alternada, trata-se, meus irmãos, de uma disposição interior que promove a mudança de comportamento. Não é porque o povo obedeceu que passou a temer. O povo temeu e então obedeceu a Deus. E uma vez arrependidos, experimentaram a restauração do seu relacionamento com Deus. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês, declara o Senhor. Essa é uma declaração sublime do nosso texto, irmãos. Ainda faltariam 4 anos para o templo ser completamente reconstruído. Essas palavras aqui registradas, portanto, nos podem trazer a seguinte conclusão: o princípio suplanta o objeto. A habitação de Deus é muito maior do que apenas um tabernáculo, do que apenas um templo, do que apenas um lugar específico. Não me entenda mal, Ele escolheu habitar nesses objetos, mas o princípio da habitação com Deus é maior. O mundo é dele e Deus habita com o seu povo. Então ele está dizendo aqui, mesmo com o templo destruído, eu não estou destruído, eu habito com vocês, eu estou no meio de vós. Talvez o povo não tivesse entendido isso na sua inteireza, mas o que Deus estava fazendo aqui, irmãos, era comunicar a seguinte mensagem:
eu sou a maior bênção que vocês podem ter. Eu sou o maior tesouro que vocês podem desfrutar. Eu sou o verdadeiro imprescindível para a reconstrução de toda a vida de vocês, inclusive do próprio templo. Em outras palavras, ele está dizendo: eu sou melhor do que a comida, eu sou melhor do que a bebida, eu sou melhor do que o trabalho, eu sou melhor do que a sua casa, do que a sua família. Somente eu posso satisfazer o seu coração. Eu estou com vocês. Essa é uma verdade, irmãos, que não somente trouxe consolo ao coração daqueles remanescentes, mas também combustível, energia, disposição renovada para fazer a vontade de Deus. É o que o profeta diz. Assim o Senhor encorajou, essa bênção de Deus encorajou o povo à obediência. Tanto o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, tanto Josué, o sumo sacerdote, filho de Jeozadak, como também todo o restante do povo, de dentro para fora, um encorajamento, uma motivação, um combustível. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. O que o Senhor exigiu, ele trouxe capacitação para a realização. Como há muito tempo disse Agostinho, né? Concede-me o que ordenas e ordenas o que quiseres, Senhor. Já o povo, meus irmãos, eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Como falei, por trás da resposta de boa vontade de ambos os líderes e também do restante do povo, estava a providência silenciosa, o trabalhar do Espírito Santo de Deus, criando e comunicando disposição para que o povo servisse ao Senhor com excelência, retomasse a obra que estava parada, reorganizasse o ânimo que estava em seu coração, para que Deus se alegrasse e fosse glorificado com a sua vida. O texto encerra descrevendo o momento da retomada da reconstrução. Novamente, bem exato, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Comparando com a datação do primeiro versículo, se passaram 23 dias exatos entre o recebimento da palavra, o arrependimento, a meditação e a preparação para a obediência. Ageu falou em 30 de agosto de 520, o trabalho recomeçou em 21 de setembro do mesmo ano. Aqui o nosso texto se finda, e é natural que nos perguntemos: o que é que eu tenho a ver com tudo isso? Como é que eu posso me conectar com as verdades que foram aqui mencionadas? São realidades tão distintas. É um tempo tão longevo entre aquilo que aconteceu lá atrás e o que eu estou passando hoje. Mas será que somos tão diferentes mesmo, irmãos? Eu creio que o primeiro movimento de aplicação que nós precisamos fazer aqui é aderir à reflexão natural do próprio texto. O convite à ponderação, humilde, sincera. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Como é que está a sua vida, meu irmão? Como é o lugar que você está hoje? Com o que você está ocupada, minha irmã? Como é que você tem gastado o seu dinheiro? Quais são as suas motivações? Quais são as suas prioridades? Eu não quero que vocês respondam de bate-pronto. É um convite à meditação, à ponderação, e é muito importante que tenhamos a resposta correta, sincera e humilde. Consideremos para onde os nossos caminhos nos estão levando. É como se Deus hoje nos chamasse a meditar, e aqui respeitando a progressão teológica da Bíblia, irmãos. Como está o andamento da minha obra na sua casa? Como está o andamento da minha obra no seu trabalho, nesta igreja local, na vizinhança, na cidade, no templo?
Após a redenção, nós vamos observar que o templo encontra o seu cumprimento em Cristo. Atos capítulo 6 e capítulo 7. Como ele mesmo falou em João capítulo 2, Jesus era o melhor e verdadeiro templo, e o seu corpo é a igreja. Paulo nos diz que nós somos o templo do Deus vivo, 1 Coríntios, capítulo número 3. Ora, se nós somos templo de Deus, como está a obra em nós? Certamente, irmãos, nenhum de nós está pronto. Certamente nós, coletivamente falando, estamos perfeitos. Nós estamos em reconstrução. Estivemos quebrados outrora, mas estamos passo a passo sendo reconstruídos pelo próprio Deus e através do nosso processo de santificação. Mas e se o coração seu hoje está em ruínas? E se você olha para a sua própria vida hoje e começa a se identificar com aquilo que o povo estava passando, olha para um lado da sua vida, olha para o outro, e honestamente, só consegue ver escombros. A consideração dos nossos caminhos começa em justamente enxergarmos o uso do nosso tempo e dos nossos recursos. É possível, irmãos, à medida que o campeonato avança, que a gente tenha perdido a reverência ao Senhor, que a gente não tenha aquela disposição, como antigamente, de servir a Ele nos ministérios, de sair para evangelizar, de discipular aquele casal que está chegando na igreja, de ter aquele tempo importante com os nossos filhos, como no começo da nossa conversão. É possível que tenhamos deixado o primeiro amor. É possível que tenhamos perdido o prazer da adoração comunitária. Talvez porque estamos muito acostumados com a cultura pagã. Porque o nosso coração foi levado em exílio espiritual e passou a priorizar outras coisas no lugar do nosso Deus. Escombros, ruínas. Ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Eu tenho que fazer isso primeiro. Eu tenho que organizar aquela parte da minha vida primeiro. Depois eu reconstruo o templo do Senhor. Quantas vezes nós não ouvimos isso, irmãos? Quantas vezes nós não dizemos a mesma coisa, travestido de outras palavras? Sim, eu acredito que tenho que ser fiel e generoso nas minhas ofertas, mas a economia do jeito que está não favorece eu mudar meu orçamento missionário. Sim, eu fico lisonjeado em saber que você acha que os meus dons e talentos podem ser usados para servir a Deus, na igreja e no mundo. Mas eu estou muito ocupado com outras coisas. Não tenho tempo para me gastar com isso aí. Sim, eu sei que tenho que criar os meus filhos no temor do Senhor. Tenho que gastar, investir tempo com eles. Mas estou atarefado com outras coisas supostamente prioritárias. Vocês veem? Nós temos a faca e o queijo na mão, meus irmãos. Nós temos o tempo do dia da colheita. Nós temos a madeira do monte. Mas nós não dedicamos essas coisas ao Senhor. Nós preferimos ornamentar as nossas casas com fino acabamento. Nós preferimos gastar o nosso tempo com trabalho, com correr feito um louco atrás de dinheiro. E colocamos a justificativa, a culpa em tudo. É a economia, é o emprego, é a situação política, é a média de contribuição da igreja, é o momento familiar que não favorece. É como se as dificuldades da vida virassem uma desculpa para que centralizemos a nossa existência em nós mesmos e o propósito da nossa vida no aqui e no agora, como se nada mais importasse. Não nos enganemos, meus irmãos, achando que usar o tempo na colheita e trazer a madeira para a nossa casa resultarão em coisas boas, de acordo com o olhar do próprio Deus, como se fossem bem-sucedidas. Não são, não. A vida sem Deus é destinada à insatisfação, a uma vida sem esperança. O trabalho, a comida, a bebida, as vestimentas e todas as outras coisas criadas não
podem nos dar satisfação perfeita. Não porque são ruins, são até importantes, mas porque não foram criadas com esse propósito. Deus não quer que a nossa satisfação plena se encontre no dinheiro. Deus não quer que a nossa satisfação plena se encontre no trabalho, no casamento, na relação com o meu emprego, com os meus irmãos. Somente Deus pode nos satisfazer, meus irmãos. Você pode até ter um monte de dinheiro, você pode aí correr atrás dos seus sonhos até com mais facilidade do que outros, com fartura de comida e de bebida, roupa de marca no seu quarto. Mas tudo isso vai passar, meu irmão. Não se engane não. Você nunca ficará satisfeito. Seu coração sempre vai querer algo mais. O ídolo promete, mas não entrega a satisfação prometida. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma? É correr e correr com a bolsa furada. É como um hamster numa esteira circular, nunca alcançando o topo do seu objetivo. Por isso eu sou forçado a concordar com C.S. Lewis, quando ele afirma a seguinte frase poderosa: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Se nenhum dos meus prazeres terrenos é capaz de satisfazê-lo, provavelmente os prazeres terrenos não têm o propósito de satisfazê-lo, mas somente de despertá-lo, de sugerir a coisa real. Você olha para a família e você se deleita. Obrigado, Senhor, por isso. Como é bom ter uma esposa, um marido, como é bom ter filhos. Você olha para o trabalho e se sente realizado. Estou trabalhando de acordo com a minha vocação. Estou feliz com o que eu estou fazendo. Você olha até mesmo para a igreja local e se sente saudável. Estou escutando a palavra de Deus, estou congregando, me relacionando com os irmãos, ajudando e sendo ajudado. É como se Deus, irmãos, colocasse essas coisas em nossa vida e dissesse: eu sou até melhor do que isso. Sabe esse pontinho de deleite que você tem em cada instituição criada, em cada relacionamento redimido? Eu sou muito melhor do que isso. Eu sou a coisa real. Eu sou o que de fato satisfaz. Portanto, irmãos, num segundo movimento hoje, paremos de trilhar os nossos próprios caminhos. Se já identificamos onde estamos e se já sabemos o que é que nos levou até esse lugar, paremos, meditemos, nos arrependamos e olhemos para o caminho de Deus, para o Evangelho de Jesus Cristo, daquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, do Evangelho que tem fontes inesgotáveis de satisfação, porque o prazer da vida com o Senhor, meus irmãos, é melhor do que o melhor pão artesanal, o melhor vinho colonial, a melhor roupa de marca, porque Jesus é o pão que desce do céu. Jesus é o vinho perfeito que alegra o coração do homem. Jesus nos dá suas próprias vestes, alvas como a neve, que nos justificam de todo pecado. Em Cristo nós temos o maior tesouro. Em Cristo nós temos a satisfação plena, que os ídolos prometem e não conseguem cumprir. Meu irmão, se você hoje confesse que está se identificando com aquilo que o texto diz, se você hoje vê que está em ruínas, ou se entende, talvez até coletivamente, que a obra de Deus estagnou no seu coração, eu preciso lhe dizer o seguinte: você não está sozinho. Essa é uma realidade de todos nós, um problema generalizado. Somos um prédio em edificação, mas independente da circunstância, apesar dos apesares, a ordem do Senhor para os seus filhos, já remidos com o sangue de Jesus Cristo, é a mesma: construam o meu templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado. Naquela época sabemos que isso significava reconstruir literalmente o templo, assim reconstruindo o relacionamento com Deus. E hoje nós sabemos, irmãos, com várias evidências,
nós não conseguimos reconstruir nossa própria vida com a nossa própria força. Nós não conseguimos nos acertar com Deus. A verdade é essa. Apenas podemos fazê-lo através de Jesus de Nazaré. Terapia, final de semana num spa caríssimo, livros de autoajuda, remédios, podem ajudar. Mas restauração plena, eficaz, só vem através do Evangelho de Jesus. Sabe por quê, irmão? Para que nós reconstruamos o templo, temos que entender uma verdade sublime, a principal do Evangelho. O templo, Jesus Cristo, foi destruído na cruz do Calvário. Mas em 3 dias, como ele falou, foi reerguido em glória, tendo o poder, a capacidade e a graça de restaurar o nosso relacionamento com Deus, nos justificando de todo o pecado e nos trazendo a presença daquele que está conosco em todos os momentos. Sendo assim, rendamos a nossa vida completamente a Deus, inclusive com o nosso tempo e com o nosso recurso. Enquanto não fizermos isso, irmãos, viveremos uma vida de insatisfação, inadequada, sem prazeres eternos, jamais desfrutando da plenitude e da bênção de Deus. Eu oro ao Senhor que hoje seja o nosso 30 de agosto de 520. Eu não falo necessariamente da sua conversão, a não ser que você precise, mas do momento em que finalmente você decidiu romper com seus ídolos, em que finalmente você identificou que não está colocando o Senhor no trono, e então o clamor: Senhor, grave a eternidade nos meus olhos. Senhor, me ajude a te colocar como prioridade da minha vida. Talvez seja hoje esse momento específico em que o templo começará a ser reconstruído. E não se enxergue incapacitado para fazê-lo, irmãos. Nós não podemos sozinhos, é verdade. Mas uma vez remidos, como nos disse o apóstolo Pedro, Deus nos concedeu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude. Quem sabe, porém, para você essa história toda parece muito estranha. Você não frequenta a igreja, talvez você não seja um crente, não lê a Bíblia, não está acostumado com essas terminologias, com essas teologias. Mas uma coisa você identificou: sua vida está perdida sem Cristo. Você olha para um lado da sua vida, você olha para o outro lado da sua vida e você vê escombros, ruínas, falta de esperança, falta de sentido, sem propósito, e até mesmo por causa de suas práticas, ponderando em resposta ao que eu disse, passou a ver uma espécie de indignidade no seu próprio ser, como se Deus não pudesse amá-lo, como se Deus não pudesse se aproximar de você. Meu querido, saiba que apesar dos apesares, não importando quem você é e o que você fez, há espaço para você, eu e todos nós aqui sermos consertados na oficina do carpinteiro. Jesus Cristo continua a operar, meus irmãos. O templo continua em edificação, certas vezes com acréscimo de novos tijolos, de novas pessoas. E é assim que funciona. Pessoas quebradas sendo inseridas, e Deus trabalhando em nós como num mosaico, juntando-nos todos para formar um prédio belíssimo, puro, santificado, moldados à semelhança de Jesus Cristo. Se você, cristão, vê que Deus, ou que a obra de Deus parou em seu coração, não se lembre, irmão, é necessário obedecer, mas também não se esqueça: o oleiro quebra e refaz os seus vasos, sem nunca os jogar fora. Em tempo, não se esqueça que a reconstrução começa de cima para baixo. Deus dá as instruções, os líderes primeiro recebem as instruções e comunicam ela ao povo, a fim de produzir temor e obediência. Esse é o caminho de Deus proclamado através de todas as pregações desta igreja, irmãos, a começar daqueles que estão no púlpito. E não pense que é tarefa fácil, nós também pecamos,
Nós também trocamos as prioridades das nossas vidas em alguns momentos. Nós também precisamos de advertência da parte de Deus. Mas é importantíssimo que seja a partir do púlpito que aquilo que Deus comunicou em sua palavra seja fielmente transmitido. Deus usa dos seus pregadores, dos seus profetas, para manifestar a sua vontade. E assim a igreja teme a Deus, assim a igreja é movida em obediência ao Senhor. Permitam-me um desabafo. Eu estou cansado de tanto ouvir relatos e mais relatos de pessoas decepcionadas com as suas igrejas, pois elas não mudam, pois elas permanecem estáticas na sua missão, continuam com as suas doutrinas e práticas erradas. Meus irmãos, salvo algumas exceções, a mudança geralmente acontece do púlpito para o público. Sem a pregação da palavra de Deus por meio de Ageu, talvez Zorobabel e Josué ficassem do mesmo jeito, e o povo por conseguinte. Sem a pregação fiel da palavra de Deus por meio de Zorobabel e de Josué, talvez o povo permanecesse do mesmo jeito. Sem a pregação da palavra fiel de Deus pelos seus profetas de púlpito hoje, talvez nós continuemos do mesmo jeito, cegos em nosso entendimento, priorizando coisas que não merecem receber o trono do nosso coração. Portanto, se pastores pregam uma vida de triunfalismo, de prosperidade, de centralização pessoal, não se decepcionem com seus irmãos, mas esperem que o povo siga esses ensinamentos. Porque cá entre nós, e nós pregadores falamos disso com propriedade, quando a palavra é pregada, irmãos, a gente não se exalta, a gente não se centraliza, a gente não fica no ócio, nós trememos na base, nós nos humilhamos convictos do nosso pecado, nós enxergamos que não somos bons coisa nenhuma, nós agradecemos a Deus por sua graça, e movidos pelo seu Espírito, nós obedecemos à sua vontade. Nem sempre o que nós idealizamos para o futuro se concretize. Talvez os israelitas, ou os judeus, melhor dizendo, conjecturaram em suas mentes que o mundo em Jerusalém no retorno seria cor-de-rosa, tudo fácil, sem oposição, com tranquilidade para servir a Deus. Isso não foi possível fazer. Mas deixe-me dizer uma coisa, por fim, aqui eu encerro, irmãos. Tudo o que Deus idealiza para o futuro se concretiza. Isso também é verdade quanto ao seu plano eterno de redenção. Ele decretou que nos salvaria ao enviar Jesus Cristo, o seu Filho, segundo Mateus capítulo 1, o descendente fiel de Zorobabel. O profeta Isaías dizia que uma virgem ficaria grávida e teria um filho chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Quando primeiramente o anjo a viu, as primeiras palavras foram ditas: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. É a mesma coisa que nós ouvimos hoje também, meus irmãos. Para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, Deus está dizendo para nós: eu estou com vocês, eu sou a maior bênção que vocês podem pensar, eu sou aquilo que vocês precisam até mesmo para seguir em santidade. E assim, no meio da dificuldade, irmão, nos dias bons ou ruins, Deus nos encoraja, Deus nos dá combustível, Deus nos move à santidade, Deus, através da sua graça e com o seu auxílio, nos ajuda a colocar Ele de volta no trono do nosso coração, o trono que pertence a Ele somente. O templo de Deus, Jesus, foi destruído, mas ressuscitou. Crer e andar com Ele, junto com a igreja, o templo em reconstrução, é um plano muito maior, muito melhor do que qualquer outro que tenhamos colocado como meta na nossa vida, porque o Senhor deve ser a prioridade máxima de nossas vidas. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor de maneira responsiva, de acordo com tudo o que nós ouvimos.